Bom dia, boa tarde, boa noite, vestibulando todo capenga e xoxo que tá deitado na cama e precisa realmente ler esse livro. A gente tá aqui pra falar sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas, uma obra de Machado de Assis. E eu quero ressaltar desde já, porque é uma informação importante, esse livro é o primeiro realismo do Brasil. Então, aqui pra conversar sobre tá eu, a Lari, Lala, Ana, Marli, Rafaela, Mônica. A gente vai começar falando, eu acho melhor falar sobre o autor, né, gente? Enfim, o autor não tem muito, Machado de Assis. Ele é um dos maiores, considerado um dos maiores autores do Brasil, realmente, para a literatura brasileira. Não só Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele tem alguns outros livros muito importantes, como Dom Casmurro, Helena, Quincas Borbas. Importante lembrar também que Quincas Borbas faz relação a Memórias Póstumas de Brás Cubas, Ressurreição, Isaú e Jacó e muitos outros. Machado de Assis, ele passou por tudo mesmo, desde poesia, conto, crônica, romance e tudo mesmo. Ele deixou sua marca em todos os campos literários brasileiros que vocês podem imaginar. E foram os fundadores da Academia Brasileira de Letras e desde sempre e até agora é considerado um dos grandes autores brasileiros. É importante falar sobre as características bem próprias deles, né? E isso é bem comum na obra. Alguma das características da obra é a narrativa realizada em primeira pessoa, o que torna o narrador não sendo confiável, já que vai ser tudo analisado do ponto de vista do Brás Cubas. O livro também tem uma visão muito pessimista das coisas, é analisado a partir de uma visão muito negativa. Brás Cubas está sempre falando mal de tudo e todos. E a obra é apoiada em dois tempos, que é um tempo psicológico, o próprio narrador no início do livro, e também o cronológico também, que é contado assim em ordem. Sobre o narrador, é bom falar que ele é um defunto, né? Ele não é... Ele é um defunto autor e não um autor defunto. Exatamente. Ele escreveu a obra depois que ele morreu. Ele não escreveu quando ele estava vivo e publicou depois que ele estava morto. Não, ele escreveu realmente morto. Então, lembre sempre disso. A parte do pessimismo, como ele tá morto, ele não tá nem aí se mostrar que ele tá certo, que ele tá errado, ele só vai falando as coisas mesmo. Não vai ter quem cobrar mesmo. Então, tipo assim, não vai ter consequência pra ele. O que vão fazer com o morto? Então ele conta realmente como aconteceu, ou os pensamentos que ele tinha, se fosse julgado errado ou não. Mas é realmente isso, o não confiável, ele pode estar contando coisa na cabeça dele que aconteceu e que ele só cumprimentou. Ele pode estar realmente inventando, ele pode estar cagando e contando toda a verdade. Ninguém nunca vai saber. E ó, isso é muito importante da obra, é muito característico. Enquanto você lê, você vai percebendo isso a cada ponto que ele fala. O legal também é que nessa obra tem bastante intertexto, né? Que é uma característica do Machado. E lembrando que essa obra ela tem duas partes. A morte, que ele conta quando ele estava morto, e quando ele estava vivo. Ele começa com a morte e depois vai a vida. É meio complicado de ler. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os personagens. Nós temos o Brás Cubas, né, que ele é o protagonista da história, e a Virgília, que ela é o grande amor de Brás Cubas, é amante e sobrinha de ministro. O Lobo Neves, ele é o marido de Virgília e também político. Temos também a Marcela, que é o amor de adolescência do Brás. Eugênia, ela é uma das garotas que o Brás Cubas se interessa, porém ele não se dispõe a levar isso adiante porque a menina era coxa. Temos a Inhã Loló, que é a última possibilidade de Brás Cubas, mas ela acaba morrendo antes de se casar com ele. O Quincas Borbas, ele é o amigo de Brás Cubas e ele é um teórico do humanismo, que também é uma doutrina que Brás Cubas adere ao longo da história dele. A Dona Plácida, ela acoberta o caso de Brás e Virgília. E temos o Prudêncio, que ele é o escravo de infância do Brás, que ganha sua alforria depois, ao longo da história. E pra explicar aqui um pouco sobre o que é coxa, quando o Machado de Assis fala que a menina é coxa, é que ela é manca, tá, gente? E esse é um dos pontos que dá pra perceber que ele não tá nem com nada. Tipo, ele já morreu, então ele vai falar mesmo. Eu não me apaixonei pela menina porque ela era coxa, então não tô nem aí. Isso, conforme... Ele era muito superficial. Sim. A vida dele foi muito superficial. É tudo muito pra baixo, ruim, muito pesado e muito sarcástico também. Eu acho que é isso que faz a obra não ser totalmente deprimente. É o sarcasmo dele, é o humor dele que ele leva muito pra baixo, mas ainda assim chega a ser humor.
Agora o contexto é de um Brasil construindo a sua urbanidade. É a libertação dos escravos, a reestruturação política a partir da proclamação da República. Também é importante falar que depois dessa euforia romântica, que todo mundo estava fazendo só livros do romancismo, o realismo ele retomava essa visão de mundo baseada na razão e observação objetiva da natureza. Vamos lá, eu vou tentar contar assim, de forma resumida, para facilitar o entendimento de vocês e para não ficar muito extenso, porque a história em si é muito grande e é muito complicada. Como a gente já tinha citado, eu vou tentar contar para vocês em forma cronológica, porque em psicológica ia virar uma bagunça, ia ser um caos. O livro se inicia ali com Brás Cubas explicando que ele é um defunto autor e não um autor defunto, o que a gente já citou aqui, então se você quiser relembrar, é só voltar um pouquinho no podcast. Com isso, ele já insere a sua ideia fixa, que era o emplasto de Brás Cubas, que consistia em algo que, assim, como que eu posso explicar? Ele teria reconhecimento, ele seria uma pessoa famosa ali no meio, ele acreditava que essa ideia poderia mudar totalmente o rumo da vida dele. Sua infância, ele era uma criança muito atentada, muito atentada mesmo. E o pai dele era bem duro com ele, mas, não adiantava, porque ele era muito mimado. Então, teve uma vez que recusaram uma sobremesa pra ele, eu não vou lembrar qual era agora, e ele se revoltou e acabou até machucando uma escrava. Ele tinha o Prudêncio, que era o escravo de lá, que tinha a mesma idade dele. Ele fazia o Prudêncio de cavalo e subia em cima. Então, assim, ele era uma criança bem agitada, bem filha da putinha. Não sei se pode xingar. Sua adolescência, ele era bem amigo de Quincas Borbas, que inclusive é um outro livro de Machado de Assis. E os dois cresceram juntos, eram bem amigos e essas coisas. Na adolescência, por volta de 17 anos, ele se apaixona. Ele se apaixona pela Marcela, que era uma espanhola, e foi a primeira paixão dele. Mas a Marcela, ela era apaixonada pelo Xavier. E aí, o Machado de Assis se refere a ela como o meu primeiro cativeiro pessoal. Ele fez muitas coisas para tentar conquistar o amor da Marcela. Ele diz que essa paixão teve duas fases, que foi a que ele disputava com o Xavier, a primeira fase, e a segunda que, ele já tinha o coração dela. Só que o amor de Marcela era meio que comprado, porque ela não amava o Brás Cubas, ela amava o que o Brás Cubas oferecia para ela, joias, mimos e etc. Só que nessa de ficar comprando muitas coisas para Marcela, o Brás Cubas acabou, vamos supor, endividando o pai dele no banco. E o pai dele descobriu, óbvio, e decidiu que ia mandar ele estudar na Europa. E quando o Brás Cubas fica sabendo disso, ele chama a Marcela pra ir. Ela nega o convite, inventa uma desculpa, essas coisas. Ele ficou, bem puto e saiu, andando pela cidade. Enfim. Aí ele foi lá e comprou outro presente pra tentar convencer ela de ir. Ela deu uma resistida, mas aceitou. Só que aí chegou na hora de ir, de partir, de embarcar, e ela desistiu. E aí, durante o caminho, no navio, ele pensou, vou me matar aqui por causa da Marcela. Mas não se matou, não. Na sua faculdade em Coimbra, ele não era, nossa, aquele aluno super bom. Ele era, bem médio, superficial. Enfim, quando ele se formou, a mãe de Brás fica muito doente. E ele decide voltar, né, pra ter esse último momento com a mãe dele. Quando ele chegou, ele se deparou com sua mãe, totalmente diferente da imagem que ele tinha quando ele foi pra Portugal. E no dia seguinte, ela faleceu. 7 dias depois da morte da mãe dele, ele vai pra chácara da família, lá na Tijuca, acompanhado de um preto, uma espingarda, charutos e livros. Era, o suficiente pra ele. Nesse caso, o preto era um escravo. Aí Brás Cubas estava indo visitar a Dona Eusébia quando seu pai chegou, falando que tinha notícias da cidade. Essa notícia, na verdade, era uma carta de dos regentes. E aí o pai do Brás fala, não, você tem que ir lá e agradecer, que não sei o quê, porque essa carta era uma carta de pêsames, por conta, da mãe dele ter partido e essas coisas. Porque a ideia do pai dele era o quê? Que ele voltasse para o Rio para agradecer o regente, e aí, de alguma forma, tornar ele deputado e fazer ele casar. Só que o Brás, ele não queria isso.
Porque, tipo assim, ele não entendia nada de política, ele não queria se casar, entendeu? E ele ainda tava abalado pela morte da mãe. Só que o pai dele insistiu tanto, que ele começou a refletir que aquilo não parecia tão, assim, tipo, uma má ideia. Já parecia, enfim, algo bom. O pai dele fica na cabeça dele assim, ó, Brás, quem que é? Brás, quem que é? Brás, quem que é? E ele fala, assim, a Virgília. Fala assim que a pretendente dele era a Virgília. Brás Cubas fala pra ele, ou caso ou vira política, ele decide casar. Só que aí chega na hora do vamos ver, a Virgília troca ele pelo Lobos Neves. Lobos Neves vem e, fura o olho do Brás Cubas. Mas isso impede de ficar? Não, porque, né? Melhor do que competir com vários é competir com um só. E ela tava casada. Enfim, Virgília meio que se entrega ali pro Brás, o amor dos dois cresce, mas ela ainda tá casada com Lobos Neves. E tem um trecho em que Brás Cubas se refere a Virgília de tal forma. A beleza de Virgília tinha agora um tom grandioso, que não possuíra antes de casar. Era dessas figuras talhadas em penélico, de um lavor nobre, rasgado e puro, tranquilamente bela, como as estátuas, mas não apática nem fria. Ao contrário, tinha um aspecto das naturezas cálidas e podia-se dizer que, na realidade, resumia todo o amor, resumia-o sobretudo naquela ocasião, em que exprimia mundamente tudo quanto pode dizer a pupila humana. Ou seja, solteira é boa, casada é melhor ainda. E aí, se meteu. Só que o que acontece? A Virgília enviou uma carta para Brás, avisando que estavam começando a desconfiar deles e que, como solução, era melhor eles se encontrarem em outros lugares, como na casinha em Gamboa. Depois de um tempo, Lobo Neves aparece com a notícia que ele vai ser presidente de uma província e Virgília fica muito abalada por conta dela ter que se separar de Brás Cubas. Mas Lobo Neves surge com a proposta de Brás ir com eles. Ele acha estranho de início, já que ele tem um caso com a esposa, porém acaba aceitando. Uns dias depois, Brás se reconcilia com sua família e fica muito feliz pelas coisas estarem indo bem. Um dia, Viegas, um parente de Virgília, ele morre sem deixar herança nenhuma para Virgília. Mas Brás não dá muita bola para isso porque ele estava muito feliz e contente com a notícia de que a Virgília estava grávida. Mas ela acaba perdendo o bebê depois de um tempo. Uns dias se passaram, e acaba chegando uma carta para o Lobo Neves denunciando o caso de Virgília e Brás Cubas. Só que essa carta, ela chegou, assim, Lobo Neves e Brás, eles estavam conversando e acaba chegando essa carta para ele. No dia seguinte, a Virgília vai até a casa da Gamboa e conta pro Brás Cubas como o marido dela reagiu e essas coisas. E a Virgília, ela acaba decidindo tratar Brás Cubas mal propositalmente, para o marido dela não desconfiar mais de nada e achar que foi alguma invenção de alguém e essas coisas. Um dia, o Brás Cubas encontra Lobo Neves no teatro e os dois conversam normalmente, como se nada tivesse acontecido. Brás até acaba citando a Virgília no meio da conversa, mas o Lobo Neves é muito breve e encerra a conversa. Um dia, o Brás Cubas ele se atrasa para o encontro com a Virgília na casa da Gamboa e eles acabam tendo uma discussão e aí se inicia meio que o começo do fim do relacionamento deles. Filho da Virgília, o Lobo Neves suspeita da traição. E quando ela vai para casa, o Brás fica muito preocupado, com medo do que poderia acontecer com ela. Se o Lobo expulsaria ela de casa, bateria nela ou até mataria ela. Mas no fim, o Lobo não fala nada, ele só fica sério e sai de casa. E a Virgília até fala que não ouve nada, mas que ele suspeita de algo. E o Brás fica muito preocupado com esse bilhete, e tanto que ele lê várias e várias vezes. E ele chama o Quincas Borbas para pedir um conselho, porque ele estava muito preocupado. Lobo Neves se torna presidente da província novamente, e Brás encontra um bilhete antigo de Virgília, que ele achou que era recente, pedindo para eles se encontrarem. E ele diz que sentiu uma sensação estranha, pois era o começo dos amores dos dois. Brás e Virgília se despedem, e na hora dela ir embora, ele fala que não sente nem dor nem prazer, uma coisa mista, alívio e saudade. Ele se sente viúvo após Virgília ir embora. Ele fala, deu-me uma amostra da viuvice. Seu tio Conego morre, e ele fala que nem se abalou com isso,
e que os levou ao cemitério como quem leva dinheiro ao banco. E depois do seu tio morrer, nasce Venância, filha de Cotrim e Sabina, sobrinha de Brás. Quincas fala sobre as 3 fases humanistas, sobre o humanitismo e é isso. Nesse capítulo ele fala sobre Enliló e que ele queria uma namorada, pois ele era incapaz de viver só. Sabina fica perturbando ele por ele não ser casado e nem ter filhos ainda, já que tinha meses da partida da Virgília, que ele carinhosamente apelidou de Diabo Negro. Mas o Diabo Cor-de-Rosa, que era Enliló, estava te conquistando aos poucos. Ele fala que Enliló é muito elegante e de família e que eles tinham uma afinidade. E ele diz no livro: vou arrancar esta flor para este pântano. E ele se dá conta que foi injusto com o cunhado, o Cotrim. E no capítulo 124 é a passagem entre a vida e a morte. Ele conta como iniciou os discursos na vida de deputado, ele questionou o tamanho da barretinha dos militares, que acarretou num desastre parlamentar. Ele conta que se sente desiludido por não conseguir alcançar o posto de ministro e perde a cadeira de deputado. Ele diz que não sabia o que fazer depois de perder o posto de deputado e ele chama o Quincas para conversar, porque o Quincas era seu companheiro de desabafos desde sempre. Quando ele ficou preocupado com a carta da Virgília, ele sempre chamava o Quincas para dar conselhos para ele. E ele foi num passeio para tentar se animar, incentivá-lo a fundar o jornal. Virgília manda uma carta para Brás dizendo que Dona Plácida tá muito mal e pedindo para que ele faça alguma coisa por ela. Brás pensa em não atender o pedido de Virgília, já que ele tinha dado dinheiro a Dona Plácida, 5 contos de réis. Mas no fim ele decide ajudar sim, porque ela tinha ajudado ele a entregar as cartas para Virgília. Mas ela morre uma semana depois de chegar à misericórdia. O dinheiro que ele tinha dado à Dona Plácida tinha fugido com um tal de carteiro com quem ela tinha se casado, fingindo estar apaixonado por ela. Brás fica muito entusiasmado com a fundação do jornal e compartilha com Borba seu desenvolvimento, que trata do humanitismo de Quincas. Depois de ver a notícia da publicação do jornal de oposição de Brás Cubas, Cotrim aconselha o cunhado para não avançar com a ideia. Lobo Neves assume o cargo de ministro novamente, mas morre logo depois. O Brás diz ficar muito aliviado com isso, já que ele estava com muita inveja. Brás vai ao enterro de Lobo e vê Virgília chorando muito, e se questiona como pode chorar tão sinceramente, já que durante anos havia traído também com tanta sinceridade. Quincas acha que Brás está louco e manda ele a um alienista. Mas o alienista conclui que ele está bem, mas receia que Quincas, porém, não esteja. Mas com medo de que Quincas ficasse louco e que o perderia, se reconcilia com Cotrim. Ele encontra a Marcela no hospital e vê-la morrer. E encontra a Eugênia enquanto distribui esmola em um cortiço. Então, galera, é isso. Espero que depois de ouvir isso vocês não estejam mais tão xoxos e capengas como vocês estavam no início. Eu desejo a vocês que vão fazer, independente do ano, de quando vocês estejam escutando, uma boa sorte. É isso. A gente encerra aqui, por aqui? Sim, espero que tenha facilitado o entendimento de vocês, que vocês não precisem ler a obra para poder realizar as provas. A gente agradece quem ouviu até aqui, né? E tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!